Então, cara, eu tô terminando de embrulhar o presente do meu pai. E esses dias eu tava pensando, né? Hoje é Dia dos Pais. E eu não tinha um pai presente, né? E eu acho que essa é a realidade de muitas pessoas daqui, do Brasil como um todo, né? Tive que pegar mais grão. Acabou. E eu tava refletindo sobre isso. Mas mesmo com um pai ausente, eu estou me arrumando agora para poder ir tomar um café da manhã de Dia dos Pais com meu pai. E tudo isso aconteceu, por ideia dele, desde que eu comecei a ser uma filha presente. Ao invés de só ficar pensando em quanto o meu pai era ausente na minha vida, ausente na minha criação, e ausente em vários momentos que eu gostaria que ele estivesse por perto, que às vezes eu olhava para outros pais e ele estava, eu comecei a me tornar uma filha presente. Então eu comecei a tratar meu pai como se ele fosse o meu melhor amigo. Claro que não da noite por dia, mas aos pouquinhos eu fui introduzindo uma amizade com meu pai, onde eu mandava mensagem para ele contando como foi o meu dia, sem ele ter perguntado nada. Onde eu comecei a contar segredos pro meu pai. Quando eu comecei a confessar pecados pro meu pai. Quando eu comecei a me abrir com ele, mesmo que as respostas dele fossem, nossa, Mari. Ou então, nossa, que legal. E dessa forma eu fui chamando ele para sair, conforme eu fui ganhando, né? Bolsa de monitoria. Eu chamava ele para sair. Eu chamei ele uma vez e ele não deixou eu pagar. Mas mesmo assim, né? Eu comecei a ser uma filha presente na vida dele. E eu acredito que dessa forma ele começou a aprender um pouco a ser pai. Porque eu não aprendi a ser filha no sentido de paternidade falando com meu pai. Mas eu pude ter o privilégio de aprender a ser filha de Deus. E à medida que eu pude aprender a ser filha de Deus, eu pude ensinar o meu pai a ser pai. À medida em que eu tinha a identidade de filha formada. Então eu comecei a ser uma filha presente, ao invés de ficar pensando nos momentos que meu pai era ausente. Eu acho que isso motivou meu pai a também começar a ser mais presente. A ideia do café hoje foi ele. A ideia de fazer uma sopa pra gente nos dias de frio foi dele. A ideia de chamar a gente para fazer uma noite de hambúrgueres e essas coisas foi dele. E conforme eu me fazia mais presente, assim ele também se fazia presente, sabe? Então, olhando também para um lado nós e Deus, eu acredito que muitas das vezes a gente possa pensar que Deus não é tão presente na nossa vida quanto a gente gostaria. Às vezes a gente faz orações, canta louvores que falam: Jesus, eu preciso da sua presença, eu quero a sua presença aqui, agora, sem a sua presença eu não vou. E parece que quando a gente não é respondido, a gente fica chateado com isso e acha que Deus não tem ouvido a nossa oração, mas quantas das vezes a culpa não é nossa no sentido de nós não sermos filhos presentes? De trocarmos Deus por outras coisas, de falarmos que queremos a presença dele, mas no momento em que nós temos a oportunidade, nós deixamos isso de lado. Nós damos prioridade para todas as coisas, para a nossa vida financeira, para os nossos amigos, para as nossas ambições egoístas e não estamos presentes de fato na presença de Deus. Então, é basicamente isso que eu queria trazer hoje. De que nós podemos ser, sim, filhos presentes, de pais ausentes. E também podemos ser filhos presentes de um Deus que sempre se faz presente. Eu acho que esse discurso de pais ausentes, ele é bem recorrente nos dias de hoje e sempre foi um assunto recorrente. E as pessoas sempre falam para nós perdoarmos, para nós não deixarmos de lado, para nós não esquecermos ou para nós vivermos a nossa vida. Mas o que Deus espera de nós, sabe? O que Deus espera de você. Essa ideia de corromper a figura paterna, ela é satânica. No sentido de Deus, ele sempre se revela como Pai. Quando ele veio sobre Jesus e disse: Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
em dizendo que nós somos seus filhinhos. Ele sempre se revelou como pai. Não é à toa que na sociedade a gente sempre vê o pai como uma figura ausente, como alguém que abandona, vai embora, e até mesmo quando está presente todos os dias, parece que não tem intimidade com os filhos. E isso é uma tentativa de Satanás de tirar e corromper essa visão da paternidade de Deus. Porque se existem pessoas que não têm um pai presente, ou que tem um pai que fez coisas horríveis com sua família, ou contra ele mesmo, se falar que Deus é pai, a pessoa vai ter uma ideia tão horrível de pai que ela vai dizer, eu não quero esse Deus. Se Deus é pai, e esse é o pai que eu conheço, eu não quero esse Deus. Então é sempre uma tentativa de Satanás de corromper a figura paterna das nossas vidas. Mas saiba que Deus é o Pai que está presente, que nos ama, que nos ensina, que faz parte da nossa educação, que nos corrige e nos ama com amor incondicional. E é um bom pai que sabe dar bons presentes para os seus filhos. Então, que a imagem de pai que está presente na figura de Deus não seja corrompida em nossa vida. Bom, eu espero que a gente tenha um bom Dia dos Pais e que nós venhamos continuar a ser presentes em toda a nossa maneira de viver, seja para com os nossos pais terrenos, seja com o nosso Pai, que será para sempre nosso Pai, por toda a eternidade. Para hoje, o Black Classics and maquiagem. Só blush, batom e negócio de sobrancelha. Minha irmã pegou essas canecas de pai, fez um brownie, doce de leite de panela de pressão e uvas, montou. Panela de pressão não, é caseiro. É. Aí